E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Vamos dar continuidade no nosso curso aqui de direitos reais, direitos das coisas. Já foi até o canal? Já se inscreveu? Ainda não? Poxa, vou ter que pedir quantas vezes para você? Vai lá no canal, tá a referência aí para vocês, inscreve, marca lá as notificações para ficar recebendo toda vez que um vídeo chegar lá com novidade, seja da disciplina de direitos reais, de direito empresarial, de direito, enfim, direito civil, direito empresarial, que é o que a gente tem trabalhado aqui. Bom, vamos em frente. Direitos reais, direito das coisas. Já falamos de posse, já destrinchamos a posse, né? Lembrando, posse não é um direito real especificamente, elencado no rol lá no Código Civil, mas é um estado de fato que gera direitos e direitos bem próximos ou bem similares ao direito real, por isso ele está incluso aqui no nosso campo de estudo. Agora começamos propriedade. Tratamos da propriedade já, da sua conceituação, classificação. Entramos agora, por último, na aquisição da propriedade. Falamos das formas, classificamos as formas também. E agora, especificamente, vamos tratar da aquisição da propriedade imóvel ou imobiliária, dos bens imóveis. Vamos tratar de como há a aquisição do bem imóvel, de que maneira que ela se dá. E já, desde o início, eu já posso destacar para vocês que existem duas formas de ocorrer a aquisição da propriedade do bem imóvel. A primeira forma a gente chama de aquisição pela forma originária, a segunda pela forma derivada, né? Então, o que é a forma originária e a forma derivada? Nós já, quando tratamos das formas de aquisição na aula anterior, nós vimos que a forma originária é aquela aquisição, é aquela propriedade que vai para um novo titular de domínio, porém não há um ato negocial, não há um negócio jurídico, não há uma relação negocial com o proprietário anterior. Essa é a forma originária. A propriedade ela vem livre, desembaraçada para o novo titular. Ele titula de uma maneira não negocial com o proprietário anterior. Já na forma derivada, há um ato negocial, há uma negociação, ou seja, vai sair das mãos do titular anterior para o novo proprietário, porém o resultado disso é via uma negociação. Então, o que nós temos? Que formas nós temos da originária e que formas nós temos da derivada? A derivada é fácil, tem duas só, né? Pelo registro do título, ou seja, há um negócio jurídico, geralmente um contrato, esse contrato ele é um título e eu faço o registro desse título lá no cartório competente. No caso, se for um apartamento, um terreno, uma casa, esse registro é feito no cartório de registro de imóveis da comarca do imóvel, né? Da situação do imóvel. Então, há uma transação. Que tipo de transação? Venda, doação, permuta. Tudo isso gera um título que vai ser registrado. Essa é uma das formas da derivada. Qual é a outra forma? Qual é o outro ato negocial em que a propriedade sai de um titular e vai para o outro? A sucessão hereditária ou a transmissão hereditária. Ou seja, pela sucessão, pela causa mortis, né? Então eu tenho num ato inter vivos, que é um ato negocial, ou pela causa mortis. Pela causa mortis, sucessão, né? Pode ser pela legítima, pelo testamento, né, pela forma do legado, enfim, todas as formas de transmissão pela sucessão. E pelo inter vivos, doação, venda, permuta, né, todas essas formas em que há uma vontade praticada enquanto a pessoa está viva. E as formas originárias? O que eu tenho nas formas originárias? Quais são as duas grandes divisões das formas originárias? As acessões e, né, a grande estrela, a grande cereja do bolo, a uso capião, né? O uso capião que me dá o direito de propriedade. Nem na uso capião e nem nas acessões há uma relação com o proprietário anterior. Não há um negócio, né?
Por quê? Porque a gente vai ver que as acessões, elas podem ser naturais ou artificiais, elas decorrem de uma ação natural ou de uma ação artificial, de uma ação do homem, mas dando um exemplo rápido para você, a gente vai estudar, tem duas propriedades que se dividem pelo leito de um rio, e o leito se desloca mais para um lado, ou seja, alguém ganhou uma área de terra e a outra pessoa perdeu. A divisa é o leito do rio. Se o leito do rio se deslocou, houve isso. Se há concentração de terra, né? Aqui o rio ele condensa mais terra, um assoreamento. Quando há um assoreamento do rio numa das margens, há um ganho de área nesse imóvel da margem direita, por exemplo. E assim essa pessoa ganha esse direito a uma área de terra maior, mas não houve negociação com ninguém, não houve nenhuma tratativa negocial, contratual, que transmitiu ou que colocou esse pedaço de terra a mais para ele. Nós vamos ver cada um desses itens na continuidade. Tá? Vamos começar pelo uso capião, né, pelas formas originárias, uso capião, depois passaremos para as acessões e depois veremos, né, mais rapidamente, até porque as formas derivadas elas são vistas especificamente na disciplina de contratos e na disciplina de sucessões, né, como que há essa transferência, quais as formas, vocês já estudaram isso lá no 4º período em contratos e depois no 6º período em sucessões. Ok? Então, formas de aquisição da propriedade imóvel, pegamos lá da classificação a originária e a derivada, né, para utilizar como forma de aquisição do bem imóvel, a forma originária, acessões e uso capião, a forma derivada, registro do título e sucessão hereditária. Ok? Então, no próximo bloco, no próximo vídeo, falaremos da uso capião, daremos início ao uso capião. Ok, pessoal? Então essa é uma aula de introdução, uma parte introdutória. Na sequência aí a gente vai tratar de uso capião. Bom, então, uso capião. O que é o uso capião? Então, o uso capião vem justamente do latim, né? É um termo latino de uso capio, que significa adquirir pelo uso. De tanto eu usar, eu acabo adquirindo aquela propriedade. Claro que não basta, né, no direito de hoje apenas usar alguma coisa para que você tome essa propriedade, que você vire proprietário de algum bem móvel ou imóvel. Mas o que nós chamamos da propriedade adquirida pela via da prescrição aquisitiva. E o que significa prescrição aquisitiva? Ela está em oposição à prescrição extintiva, que é aquela que a gente está acostumado a tratar no direito, né? Prescreveu, ou seja, passou o tempo sem que ninguém fizesse nada, agora não se pode mais fazer. Ocorreu a prescrição, né? Houve a prescrição, mas no nosso direito não tem apenas a tal da prescrição extintiva, que extingue o direito, por exemplo. Ela também tem a prescrição aquisitiva, que é essa que nós estamos tratando aqui, a prescrição que lhe dá o direito de aquisição da propriedade, seja ela móvel ou imóvel. Agora, no momento, vamos tratar da uso capião do bem imóvel, mas ela cabe também para o bem móvel. E o que seria essa prescrição aquisitiva? É a posse exercida com certas características que, desde que preencham os requisitos legais, lhe garante o direito de utilizar, de transformar aquele direito de posse em direito de propriedade, ou a conversão, né? A conversão da posse em propriedade, do direito de posse em direito de propriedade. Essa questão da uso capião, ela é bem conflitante no direito, né? Por quê? Porque se a propriedade, como a gente viu, ela me dá o direito de uso, gozo e fruição,
Eu posso usar, dispor e fruir do bem que eu sou proprietário, e ainda que eu não use, né, eu não perco o direito à propriedade. De que maneira que alguém que se apossa do meu bem sem o meu consentimento, sem a minha autorização e muitas vezes até sem o meu conhecimento, como que isso mais tarde pode virar a propriedade desse terceiro? De que maneira, né, justa eu poderia perder isso? Então, de um lado, o direito de uso, o direito de disposição e o direito de fruição, eles me garantem um direito de propriedade. Quando os três estão presentes, eu sou o proprietário. Esse é um lado da moeda. Então, não deveria jamais perder. O direito de propriedade deveria ser absoluto. Eu não posso perder, porque a própria lei diz, se você não usa, a falta de uso não faz com que você venha a perder o direito. A falta de você estar colhendo frutos também não faz com que você venha a perder o direito, né? A maneira que eu vou utilizar esse bem não me faz perder o direito. Em regra é isso. Mas e como que vem agora esse título de uso capião e me diz assim, olha, você não cuidou da propriedade, outra pessoa está tomando conta e agora você vai perder a propriedade pura e simplesmente. Da mesma forma, né, que de um lado a gente tem que olhar, né, nós temos que olhar e proteger o direito de propriedade, independente do uso, gozo ou disposição, do outro lado, não é justo que alguém que está utilizando do bem por um longo tempo, como se proprietário fosse, ainda que em ignorância do proprietário, essa pessoa que passou tanto tempo convivendo com aquilo, hoje venha a perder isso, tenha que ser retirado do seu local de moradia, por exemplo. Pensa assim, existia uma área de terra abandonada, um lote de terra abandonado. Alguém que não tinha onde residir, onde morar, foi, limpou, aterrou, cuidou, né? Entendeu que aquilo era terra de ninguém, porque há anos estava abandonado, estava juntando lixo, bichos, era um problema até de vigilância sanitária, de saúde. E ele foi lá, limpou, arrumou, construiu uma moradia e ali reside, né? Criou família, teve filhos, educou filhos, eles já estão adultos, ele está ali há 25 anos. E nunca, nesses 25 anos, alguém chegou ali e disse para ele, olha, o senhor tem que sair porque essa propriedade é minha. Olha, o senhor não pode aterrar porque essa propriedade é minha. Olha, o senhor não pode construir aí porque essa propriedade é minha. Olha, está errado o que o senhor está fazendo, o senhor não pode ficar aí. Em 25 anos ninguém fez isso com ele. Agora, de repente, do nada, após 25 anos, chega alguém e diz assim, meu querido, isso aqui é meu, problema seu se você aterrou, problema seu se você murou, problema seu se você cercou, agora você tem que pegar seu bonezinho e ir embora. É justo? Vocês acham justo que essa pessoa, ainda que ela venha após uma longa batalha judicial receber alguma indenização, mas vocês acham justo que em 30 dias essa pessoa tenha que deixar a sua propriedade, a sua, não é propriedade, perdão, a sua morada, a sua residência, aonde a pessoa teve a constituição da sua família, onde ela considerou lar, onde toda a vizinhança compreende ele como proprietário, ele como dono, ele como uma pessoa que sempre esteve ali. Imagina que alguém chegou naquela vizinhança 12 anos depois que ele já estava residindo ali, ou seja, dentro dos 25 anos, ele ainda conviveu mais 13 anos com essa pessoa, vendo entrar, sair, e a casa não é alugada, e a casa, enfim, é justo? Se de um lado eu não tenho justiça pelo direito absoluto da propriedade, de outro lado eu também não vou fazer justiça se alguém estiver ali residindo e constituindo a sua morada, a sua casa, constituindo a sua família ali dentro, ganhando até muitas vezes, tem uma pequena oficina, uma indústria caseira, dentro daquilo ali é o seu ganha-pão, e de uma hora para outra ele se vê sem trabalho, sem o local de trabalho, sem a sua morada,
sem nada. Então isso também não é justo, né? Não é econômica e socialmente justo que se faça isso. Bem por isso que o uso capião, né, ou a uso capião, ela não é por qualquer tipo de posse em qualquer circunstância. Ela tem que seguir determinados preceitos e requisitos legais. Se essa posse atende aos requisitos legais, uma vez atendido, uma vez dado o decurso certo de tempo, há sim o direito de usucapir o bem, transformando, né, aquela posse em propriedade. E assim, que tipo de posse ou quais são os requisitos da posse que eu tenho que ter preenchidos na condição de que me traga o direito ao uso capião? O que eu tenho que ter na minha posse? Quais os elementos tem que ter na minha posse para que ela possa converter a posse em propriedade? Então a gente diz que a posse tem que ser contínua, sem oposição e com a intenção de titular a propriedade. Ou seja, é o animus domini, né, que a gente viu que a posse ela tem duas caracterizações ou duas naturezas, é a usus e a animus domini, a posse apenas para o uso ou a posse com o ânimo de titular a propriedade. Não é a posse do usus que você tem que ter. Você não pode estar ali cuidando para alguém. Você não pode estar ali à base de um comodato ou à base de um contrato de locação. Essa posse não pode ser regida por nada. Ela tem que ter o ânimo de titular a propriedade. No nosso exemplo, é aquela pessoa que tomou a posse da área, do lote de terra, limpou, aterrou, ele tem o ânimo de titular, porque ele está fazendo aquilo ali sem a autorização de ninguém, sem pedir permissão a ninguém, por sua conta e risco, por sua própria atividade e pela sua própria motivação. Não há nada além do que ele construir ali a sua morada, a sua residência. É essa a intenção. Então, se ele tem esse animus domini presente, se há uma posse, a intenção de titular a propriedade no futuro, é uma das condições. A outra, sem oposição. Durante todo o tempo necessário para a conversão, e qual que é esse tempo, professor? Esse tempo vai depender da modalidade de uso capião que a gente vai estudar. Calma lá, tá? Mas para cada tipo tem um tempo. Se nesse tempo, nesse lapso, nesse prazo, não houver oposição, ninguém entrar, por exemplo, com uma reintegração de posse ou com uma ação de interdito proibitório ou com a manutenção de posse, não houver nada que venha a colocar-se entre ele e a posse, entre o possuidor e a posse, nada que se oponha à posse dele, ela transcorreu de forma mansa e pacífica. Não houve oposição. E outro requisito, ela tem que ser contínua, tem que ter a continuidade. Ou seja, eu não tenho posse de um bem em que eu cuido um pouco e fico 5 anos sem olhar, que eu cuido, vou lá, arrumo, deixo tudo certinho, depois eu abandono, ela quase cai, quase se desmancha, eu vou lá e arrumo. Aonde eu não vivo, aonde eu não convivo, aonde passa mais tempo abandonado do que propriamente cuidado ou habitado. Então, se ela não é contínua, ela também não serve ao uso capião. Se ela sofreu oposição, ela também não serve para o uso capião. E se ela não teve o ânimos de titularidade, também não serve para uso capião. Então não é qualquer tipo de posse, não é qualquer posse, não é através de um comodato. Fiz um contrato de comodato, estou há 20 anos na casa, agora eu vou pedir uso capião. Não, porque a posse do comodato ela não tem o ânimos de titularidade. Eu já sei quem é o titular, já sei que ele me cedeu a título de empréstimo aquele bem, e que para que eu me torne proprietário, eu não posso ir pela forma originária, mas eu tenho que ir pela derivada. Eu tenho que comprar, permutar, pedir em doação, enfim, eu tenho que ter uma relação negocial com o titular anterior, com o titular que no caso me cedeu em comodato.
Ok, gente? Então, uso capião, conversão da posse em propriedade através de requisitos que devem ser preenchidos da posse. Que tipos de requisitos? A posse tem que ser mansa, pacífica, contínua e com ânimos de titularidade ou ânimos domínio. Ok? Beleza? Fechou? Então, quero que você assista essa aula com calma, assista, né? Repita se não entendeu, ouça, veja novamente. Se ainda ficou dúvida, entre em contato com a gente, né? Tem aí todos os meios, todos os canais de comunicação estão abertos nesse momento. Você tem toda a liberdade para fazer isso e a gente vai explicando na medida do possível. Peço também que você vá lá, se inscreva no nosso canal, não esquece disso, por favor. Ativa as notificações, que assim cada vez que o vídeo chegar você fica sabendo. Ok, gente? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.